dia, boa tarde, boa noite. Não só os meus alunos do 7º ano A da Escola Professor Guinness Afonso Morales, de passagem, seja muito bem-vindo, meu querido diretor, amigo, mestre Benhur Ulisses, né? Saudações, dona Daniela, dona coordenadora, dona Graça, toda a minha equipe, professores, né? Unidos aí, uma irmandade aí concentrada em tentar fazer o mínimo possível, né, o melhor possível também, para a gente poder colaborar nesse tempo maligno que nós estamos atravessando. E, enfim, queria convidar não só os pais, os meus alunos, os meus amigos, mas todos a participarem do trabalho de documentar a história, de registrar a história, porque o professor ele fala em cima de documento histórico, ele não fala da sua opinião pessoal, da coisa da sua cabeça. Então, a história e o historiador têm um trabalho ingrato, difícil, de fazer algumas pessoas lembrarem coisas que talvez elas queriam esquecer, que aconteceram na história, como a Inquisição, né? Então, uma Inquisição que, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, queimava pessoas vivas por causa de questões, né? Morais, sociais, políticas, econômicas, ideológicas, filosóficas, né? Eu queria convidar vocês a se divertirem, como sempre. Queria convidar vocês a abraçar aí o nosso canal aí, né? A fazer um resumo com as próprias palavras, com começo, com meio, com fim. Eu tô querendo aproveitar a oportunidade e ensinar um pouco como é que estuda. Não é fácil estudar é muito difícil, é fácil ser idiota, é fácil ser ignorante. Para você estudar, você tem que querer, você tem que ter vontade, você tem que ver que o conhecimento, ele é precioso, mas tem pessoas que não dão valor, né? Nós vivemos um mundo filosófico aí, um mundo contraditório, com questões materiais, mas acho que é importante acreditar, o seu conhecimento é o seu direito, e eu como professor estou aqui garantindo o direito que você e todos nós temos da educação. Esse tema da reforma e a contra-reforma católica que aconteceu na história, nós podemos ver isso lá a partir do século XIII, século XIV, o século XV, esse momento da história que as grandes navegações, o renascimento cultural, o renascimento científico, e então os povos europeus que começaram a descobrir com o contato da guerra com as cruzadas, o Oriente e as coisas da China, as coisas da Índia. Então esse momento em que o poder dos reis absolutos, dos seus castelos cercados por muralhas, e a escravidão, e toda a questão medieval, né, mudando a partir do comércio para uma nova fonte de riqueza, de propriedade. Então a riqueza que os senhores donos das terras investiram no comércio, nas grandes navegações. Então, lembrando a sociedade, né? A sociedade estamental, os reis, os nobres, e aliado aos reis, os nobres, o clero, né? Os membros da igreja, os condes tinham um condado, os duques tinham um ducado, um barão, um baronado. Então a terra, a propriedade, a riqueza, aí vem o comércio. Vem o comércio, a terra continua sendo importante como fonte de riqueza, mas o comércio de você dar a volta no Oriente lá, atravessar todo o Mediterrâneo, ir lá comprar pimenta do reino, e depois você compra 1.000 toneladas de pimenta do reino e vende lá por R$1.000, depois você vai voltar para revender por um preço 3, 4, 5 vezes, 10 vezes maior para você ter lucro. Então o lucro não ficou limitado apenas aos nobres. Eles deveriam pagar os impostos para sustentar os exércitos, para garantir a sociedade. Então, para que os nobres pudessem viver, os servos, né? Ou vamos começar a chamar aí os servos, os trabalhadores, né? De uma classe de pessoas que começavam a ser obrigado a pagar imposto para manter a nobreza, manter o clero, manter a burocracia, manter o governo, Então os servos tinham que pagar impostos. Então pagar impostos, para pagar impostos tinha que ter a lei. Então a importância da lei, a importância do exército, a importância do poder, o poder absoluto, né? Então o poder absoluto dos reis, dos monarcas, só foi possível porque teve a bênção da igreja.
Então, naquela época, a Igreja Católica Apostólica Romana era única. Até que, num determinado momento da história, nós vamos ter uma divisão na cristandade. Vai aparecer um ex-monge, o Martim Lutero, e ele vai criar a ideia de reformar a cristandade. Ele teve coragem de publicar 96, 97 teses, se não me falha a minha memória, e teve coragem de publicá-las na porta da igreja, e o Papa o excomungou. A pessoa excomungada, ela era como se fosse condenada ao inferno, né? Não tinha direito à vida social, econômica e política. Então, quando o monge Martim Lutero criou a reforma, ela chamou reforma protestante. Então, eu não sei se eu poderia falar brincando, como eu falo com meus alunos, né? Sem preconceito, com liberdade de cátedra, né? Sem ofender ninguém. Então, hoje você vem falar os protestantes, né? Protestantes é aqueles que protestam, né? Não sei se só protestaram. Não sei se ainda tem protestante que protesta, né? Eu lembro a época do Martin Luther King, protestava contra o racismo, com discurso, inflamando a igreja, né? Agora o protestante hoje fica só aleluia, aleluia, e vamos correr a sacolinha, né, meu irmão? E aleluia, e compra a máscara invisível, e compra o tijolo invisível, e compra a moeda da sorte, e compra não sei o quê, como se as indulgências, né? Então vamos lembrar aí a palavra-chave, indulgências. Vamos também lembrar uma outra palavra-chave para o nosso dicionário temático, né? Herege. E vamos ver se eu consigo, além, né? Relíquia. Acho que relíquia. Mas acho que tem uma palavra melhor que eu queria falar aqui ainda sobre o protestantismo, né? O protestante, e enfim, houve uma época que era proibido cobrar lucro, cobrar juro. Era considerado não cristão você cobrar juro do conterrâneo, do contemporâneo, né, do irmão. Então até que tinha que ter uma mudança na religião, que atendesse aos interesses da nova burguesia que se formava, que se enriquecia cada dia com o comércio. Então a reforma de Martim Lutero não foi a única. Nós tivemos João Calvino, nós tivemos os huguenotes, os calvinistas, os presbiterianos, nós tivemos, por exemplo, eu acho importante não deixar de falar, os anglicanos, né? Então, nesse período em que a igreja se separa do Estado, o Estado tem que ser laico. Não pode mais, Napoleão defendeu, desde Maquiavel, a ideia de que o rei tem que pensar no rei, no poder real, e que a igreja não tem que interferir, nada, é o rei que manda e acabou, né? Então, Martim Lutero não foi o único. E a mudança, quando teve, por exemplo, não só o luterano, né, o Calvino, o huguenote, o presbiteriano, e entre tantos outros protestantes que foram se desenvolvendo, né? O calvinismo de João Calvino veio falar pela primeira vez da predestinação. A pessoa predestinada, né? Já nasceu para ser rica, olha que interessante, já nasceu para ser rica. Até então, antes, a pessoa nascia todo mundo igual, precisava da igreja, né? Para poder melhorar a vida ou não, então a pessoa tinha tudo a questão. Agora, com a nova visão, a pessoa já podia nascer rica, né? Saber que a riqueza já foi condenada nos princípios aí do próprio cristianismo, o luxo, a riqueza, né? A luxúria, a avareza. Então, o Martim Lutero, o João Calvino, a ideia da pessoa nascer e poder se enriquecer, né? E ser rica, né? E o Henrique VIII, lá na Inglaterra, ele também, Henrique VIII, o rei da Inglaterra, ele teve uma questão interessante na história, ele queria divórcio. Você vê que interessante, a Igreja Católica proíbe o divórcio. Olha quanto católico divorciado que tem e comunga, que a gente fica pensando, né? Cada um com seus problemas, é lógico, né? Mas sua opinião, né? É importante você formar sua opinião, porque nós estamos formando o aluno para que ele se posicione também, que ele naturalmente, né? Sem violência, sem agressão, né? Então, o rei Henrique VIII da Inglaterra, que fundou a Igreja Anglicana,
que tem até hoje, a igreja anglicana, o que pode divorciar, né? Então ele queria divorciar, segundo a lenha da história, porque a sua mulher não lhe dava filho homem, e ele casou mais 6 vezes e nenhuma esposa lhe deu filho à mulher. A história da Inglaterra marcada pela rainha. A rainha Margarete, a rainha Elizabeth, a rainha Chiclete, a rainha Canivete, né, Bernal? Então vamos lá, então. Espero que vocês possam se sensibilizar mais ainda, porque agora eu vou provocar vocês.